Então, assim, a gente trouxe aquela situação que é muito comum, né? Que eu recebo praticamente todos os dias informações e depoimentos sobre isso, né? Da pessoa que morre de trabalhar, que chega em casa só o pó, né? Que não consegue nem ter tempo de brincar com o filho, não tem energia, não tem coragem, às vezes até está prejudicando o seu relacionamento, né? Em casa, com o marido, com filhos, enfim. Não tem tempo para fazer outra coisa, morre de trabalhar, mas não consegue ter os resultados, né? Os resultados eles não chegam. E aí, aliado a isso, um outro problema que é o acúmulo de demandas, né? Então, além da questão de trabalhar muito e não ter o resultado, não conseguir materializar, né, esse resultado, tem as pendências que vão se acumulando e que a pessoa não consegue controlar, né? Então vai só acumulando e vira uma bola de neve. Aliado a isso, a gente tem o outro problema que aí piora ainda mais a situação, que é o gestor que está cobrando o tempo todo o teu resultado, né? E ele vai continuar cobrando. Só que aí a sensação que você tem é de frustração, de injustiça. Por quê? Porque você trabalhou muito, só que você não teve o resultado, né? Então você acha que o fato do seu gestor estar cobrando aquilo é injusto porque ele não está vendo o teu esforço. Henrique, Clédia, sejam bem-vindos. E aí, assim, o que é que a gente precisa primeiro ter consciência, né? O gestor, ele vai querer o teu resultado efetivo. Então, ele não conta o teu esforço, ele conta o teu resultado. Então, não adianta você morrer de trabalhar, como eu coloquei lá no post, se isso não se reflete no teu resultado, né? Então, alguma coisa está errada e você precisa mudar essa forma de trabalhar, porque essa forma de trabalhar não está fazendo você chegar aos resultados. Então, não adianta você ficar esperando que o gestor reconheça que você se esforçou muito, que você trabalhou muito para aquilo ali acontecer e tal, mas que não deu certo por uma série de motivos. Não, você precisa parar e pensar, o que é que eu estou fazendo de errado, que eu estou me esforçando tanto e não consigo o resultado que eu quero, né? Então, é esse o exercício que você precisa fazer e não esperar uma postura diferente do teu gestor, porque ele também está sendo cobrado pelo resultado, né? Os bancários todos são cobrados pelo resultado efetivo. E aí as pessoas dizem, porque acaba sendo só um número, né? Na verdade, essa é a regra do jogo, né? Então, a gente é que precisa se adequar a essa regra do jogo, né? Não é o mundo que vai se adequar, não é o gestor que vai mudar, não é o dono do banco que vai mudar. Nós é que precisamos nos adequar. Qual é a regra do jogo? E aí a gente precisa trabalhar dentro dessa regra do jogo, tá? Então, quando a gente vê uma realidade dessa e a gente vai trabalhar com uma pessoa dessa para ter a alta performance, a primeira coisa que a gente identifica é a pessoa está se esforçando, a pessoa está trabalhando, a pessoa está se dedicando, ela está fazendo muito, mas ela não está tendo resultado porque ela está trabalhando errado. Ela não está trabalhando de uma forma assertiva. Então, é esse pensamento que a gente primeiro precisa ter. Reconhecer essa forma que a gente está trabalhando, se é realmente a forma mais correta, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o que é que dizem as pesquisas? Oi, Eduardo, Wesley, o Wendel, sejam bem-vindos, tá? Obrigada por estarem aqui. O que as pesquisas dizem é que 39% do expediente nos bancos é de fato produtivo. Né? Então, vejam bem que vejam que coisa absurda, 60% do expediente não é produtivo. Então, alguma coisa está errada, né? A gente precisa repensar o que a gente está fazendo dessas nossas horas produtivas, tá? E um outro dado que é importante também é que 96% dos bancários procrastinam. Então, se a gente fica deixando para amanhã o que pode fazer hoje, aquilo ali só vai se acumular, porque não vai ter uma fórmula mágica que vai chegar e vai fazer as pendências lá que estão na sua mesa desaparecerem, né? Então, ou você se planeja para organizar aquilo ali dentro do seu tempo, ou aquilo ali vai se acumular e de fato vai virar uma bola de neve. E aí você vai ter reclamação, vai para o Banco Central, às vezes é reclamação do cliente, que depois vai prejudicar no teu desempenho, na tua nota. Enfim, então tudo isso você precisa pensar de que forma você vai organizar esse teu dia para que seja de fato produtivo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui com vocês. Esforço não significa resultado. Você precisa trabalhar essa forma em que você está se esforçando para que você tenha o resultado efetivo, que é o que conta, tá?
E aí, assim, por que muitas vezes a gente tem a baixa performance? Existem vários motivos, né? E aí você também precisa identificar, esse é o segundo ponto que é importante. Eu ainda não cheguei no tema que eu prometi para vocês não, tá? Só tô fazendo a contextualização. Então, existem vários motivos para baixa performance e você precisa identificar qual é o seu, tá? Então, pode ser que você não sabe o que é que precisa ser feito, né? Não tá claro para você qual é a tua demanda, qual é a tua meta, qual é o teu esforço. Ou você não tem noção do que é realmente importante, então você perde muito tempo com irrelevâncias, né? Isso é muito comum, coisas urgentes, coisas circunstanciais, e você não está focado no que realmente é importante, no que vai dar resultado para o teu trabalho. Oi, Pamela, seja bem-vinda. Uma outra coisa é faltar alguma habilidade ou alguma competência. Então, às vezes, o seu desempenho está ruim porque você não tem técnica de vendas para realmente ter mais efetividade no fechamento do teu negócio. Então, falta uma habilidade, falta uma competência que você precisa desenvolver. Então, você precisa identificar o que é que está faltando para você correr atrás, tá? Uma outra coisa que é também possível é a falta de empenho. Não é uma coisa do outro mundo a gente reconhecer que esse problema existe. Pode não ser de quem está aqui na live, de quem está aqui participando, que eu imagino que quem está aqui está muito interessado em alta performance, então tem o interesse, tem o empenho, mas existem sim os casos em que o resultado não vem porque falta empenho. Você não está se empenhando ao máximo, você não está dando o seu melhor, você não está dedicando todo o seu potencial para aquilo, tá? Então você está pensando em mil outras coisas, enquanto você poderia estar ali resolvendo teu problema e depois ir fazer a outra coisa, né? Então você fica misturando tudo e acaba não fazendo nada. Então acontece muito isso também. E também existe a questão do conflito emocional, né? Ou alguma doença que está incapacitando você, alguma trava, algum bloqueio, que é isso que eu trabalho muito nos bancários, que muitas vezes é essa a raiz do problema, né? Então a gente vai atrás dessa raiz, o que é que está impedindo você de ter essa alta performance, né? Então, assim, existem vários motivos que levam a baixa performance. Então você precisa entender o que é que está acontecendo com você para poder você ir lá e resolver esse problema lá na raiz, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. E aí, assim, seja para o que for, uma coisa que a gente precisa ter muita consciência é que para qualquer mudança que a gente vá fazer na nossa vida, na profissão, na carreira, a gente precisa agir, né? Então, a ação, ela requer uma decisão. Então, você tomou consciência de que o seu problema é aquele, tomou consciência de que quem precisa mudar é você, que não é o sistema que vai mudar. Então, você tomar essa consciência e decidir agir, tá? Porque também tomar consciência e não agir não adianta, né? Então, é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Não adianta você conhecer se você não coloca em prática, né? Então, a sabedoria é quando você coloca o teu conhecimento em prática. Então, precisa ter uma ação. E isso requer tanto a decisão quanto coragem para tomar essa decisão e a disciplina, porque isso é uma coisa diária, né? Não é só você fazer hoje e acabou, né? Então, precisa realmente ter a disciplina e o compromisso de manter isso todos os dias, tá? E aí, diante desse cenário todo, desse contexto todo que a gente vive e que é muito comum, eu ouço todos os dias essa problemática da baixa performance e que vai virando uma bola de neve e que a pessoa vai ficando com a autoestima baixa, o resultado vai ficando ruim e aí a pessoa tem a ameaça de demissão, a pessoa perde uma função, enfim, se queima com o chefe, com a equipe, com outras equipes, perde oportunidades. Então isso vai gerando uma bola de neve que não tem fim,